Olha, falando um pouquinho sobre quem sou eu, né, quem é a Laís dentro da companhia, entrei lá no início de 2019, mais ou menos, já na área de atendimento ao cliente, falando um pouquinho com o cliente que era da célula de piloto ainda, então os produtos que a gente estava começando a lançar, e desde aquele momento a gente já conseguiu ver que a cultura da Stone Co como um todo é muito forte para o cliente. Ele consegue sentir isso a cada atendimento. E aí hoje eu estou tocando aqui uma área específica dentro do Pagar.me que cuida dos nossos casos mais críticos de NPS, de Reclame Aqui, das nossas mídias sociais, e vou contar um pouquinho para vocês como que funcionou o nosso case de sucesso do Reclame Aqui, como a Lamin disse, como que a gente saiu de uma reputação que antes era uma reputação regular para um R a 1000 em pouco mais de 6 meses, um pouco menos de 6 meses, na verdade. Mas antes de tudo, queria falar para vocês o que é esse case de sucesso, né? Estamos falando aqui várias vezes sobre ele. A gente falou sobre isso nas nossas redes sociais, mais ou menos lá em julho. Mostramos para o mundo que a gente conseguiu conquistar o selo RA1000. E esse selo nada mais é do que uma comprovação de que um atendimento humanizado, um atendimento que está ali voltado a conseguir satisfazer as necessidades do cliente, ele é de alguma forma recompensado pelo próprio cliente através do feedback dele. No nosso case, a gente vai trazer um pouquinho sobre o nosso processo, mas também falando sobre como que a gente aplicou a nossa cultura na prática para fazer essa virada de chave, para a gente sair de uma reputação que antes era uma reputação regular, uma carinha meio triste, assim, para uma reputação RA1000, que é o selo de excelência dado pelo Reclame Aqui. E aí, para quem não conhece muito sobre o Reclame Aqui, vou trazer um overview para vocês. O Reclame Aqui, ele é um canal que ele atua há muito tempo conectando consumidores de todo o mercado a empresas quando ele precisa fazer algum tipo de reclamação, de dúvida, ou até mesmo para conferir a reputação dessa empresa dentro do mercado. Então, quando a gente está falando sobre o Reclame Aqui, ele é mais uma mídia social, sim, mas ele é uma mídia social focada especificamente na relação entre consumidor e lojista, consumidor e empresa. E hoje, o Reclame Aqui ele tem mais de 600 mil acessos diários de pessoas que estão entrando lá na plataforma para pesquisar a reputação das empresas. Então, tenha certeza que durante o processo de compra do seu cliente, durante o processo de entrada dele no seu negócio, ele vai dar uma conferida no seu Reclame Aqui, pelo menos para saber se você responde as suas mensagens, se você responde às reclamações que surgem por lá ou não. E aí o RA1000 ele vem como um selo que o Reclame Aqui trouxe para destacar as empresas que elas se dedicam mais nesse pós-venda. Então elas trazem consigo uma reputação de mostrar que não somente elas estão ali atendendo às necessidades do cliente, como também estão correndo atrás para dar a melhor experiência possível para ele, para manter a fidelidade desse cliente com a gente. E aí, por que que isso é relevante para você, para mim, para o Pagar.me? Bem, a relevância do Reclame Aqui, hoje em dia, ela é muito grande. Como eu disse, 600 mil pessoas andam por aquele site, pesquisam um pouquinho sobre a reputação dessas empresas. Mas, trazendo um insight do próprio Reclame Aqui, mais de 81% dos consumidores, eles verificam a opinião de outros usuários antes de fechar um negócio. E é aí que é o pulo do gato do Reclame Aqui. Lá ele é repleto e é feito somente de opinião de consumidores. Então a gente não vê dentro do Reclame Aqui hoje uma opinião que é dada pela própria empresa. Para uma opinião ser formada, para uma nota ser formada, uma reputação como um regular, um bom ou um RA1000, a gente precisa da avaliação e do feedback desse consumidor, que teve algum ponto de contato com a gente lá dentro e chegou a avaliar a gente em algum momento. Então não é que é só responder uma coisa por lá, uma resposta qualquer pela sua página. Não, você precisa ter um bom gerenciamento do seu Reclame Aqui. A partir do momento que você tem um gerenciamento estratégico, você tem uma vantagem competitiva também frente aos seus concorrentes, já que a pessoa, né, o seu concorrente direto, enfim, pode ter uma reputação que é boa, pode ter uma reputação que é ótima, estampada lá na página do Reclame Aqui, mas se a sua empresa está correndo atrás e está conseguindo alcançar todos aqueles critérios do RH1000 e consegue colocar esse selo na página, com certeza você consegue atingir uma vantagem competitiva durante esse processo. E aí, por isso que quando a gente fala sobre administrar o nosso Reclame Aqui, administrar os canais que a gente tem de contato com o cliente, sejam eles públicos ou privados, a gente não está falando só sobre o relacionamento com o cliente atual, mas também sobre como potenciais novos clientes conseguem enxergar a gente dentro do mercado. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, eu aproveito para trazer um super questionamento que a gente tem hoje em dia. Será que a gente sabe quem é o nosso cliente?
A gente falou um pouco mais cedo sobre a nossa cultura aqui dentro do Pagar.me, como que ela se reverbera por aqui, como que isso precisa ser intrínseco em cada pessoa que está atuando aqui dentro para conseguir fazer o negócio dar certo. Mas é uma pergunta que vale muito a pena de ser feita o tempo inteiro. Saber quem é o nosso cliente, conhecer o nosso cliente, vai transformar o nosso negócio. E não vai transformar o nosso negócio na nossa perspectiva, mas na perspectiva de quem está consumindo isso, quem está consumindo o que a gente entrega e consegue ter essa opinião formada sobre a gente. Trouxe alguns dados que a Nielsen levantou nos últimos anos e que trazem a relevância de conhecer o cliente de verdade, conhecer ele a fundo e o que, que isso muda para a gente. Para começar, 92% dos consumidores eles vão confiar mais na indicação de amigos e familiares do que qualquer tipo de publicidade. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a sua publicidade não vale a pena. Continue fazendo seus posts no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, mas com certeza, quando você investe em uma experiência do cliente que seja legal e que ele consiga ter essa percepção de que você está ali por ele, que o seu atendimento é realmente para resolver os seus problemas, a gente tem aí um cliente que se torna um promotor da nossa marca. Então, numa região que antes você talvez não tivesse tanta relevância ou não, as pessoas não conhecessem muito sobre você, se você tem consumidores iniciais ali que conseguem falar sobre o seu negócio, conseguem ser promotores, dar a opinião sobre o que eles acham do que da sua loja, do seu e-commerce, para os demais, para os seus amigos e familiares, você tem uma chance gigantesca de aumentar o seu mercado ali naquela região. E aí um outro dado muito legal é que 30% dos consumidores que estão satisfeitos, eles vão falar e eles vão indicar esse negócio para pessoas conhecidas. E isso a gente não precisa ir muito longe para ver, não. Se a gente pensar no nosso dia a dia, sei lá, a gente, num tempo sem pandemia, saímos, fomos num restaurante, a gente consumiu lá uma comida que chegou super quentinha, uma bebida que chegou bem gelada. O garçom, ele foi super simpático durante todo o atendimento. Cara, eu vou sair daquele atendimento, eu vou sair daquele restaurante no dia seguinte, falar com as pessoas do meu escritório ou do Meet, enfim, e vou com certeza indicar o restaurante, a experiência que eu tive. E isso é inerente do ser humano. Quando a gente está satisfeito com algo, quando a gente se satisfaz, a gente quer compartilhar com quem a gente se importa. Então a gente vai comentar sobre, é natural. E essas pessoas, elas fazem parte daqueles 92% dos consumidores. Então elas vão levar em consideração a minha opinião sobre isso. Mas também tem uma outra face quando a gente fala sobre a opinião do cliente. Da mesma forma que ele pode ser um promotor do nosso negócio, ele também pode ser um detrator desse negócio. E aí o detrator, ele basicamente não somente não vai ter uma opinião neutra sobre você, ou seja, não vai falar sobre você, como ele vai falar mal se ele tiver uma experiência ruim. Então a gente chega num número de quase 58, né, quase 60% dos usuários que, quando têm uma experiência ruim, eles simplesmente não voltam mais e eles se tornam detratores do seu negócio. Quando a gente olha para esses números, eles são muito mais do que números, eles são clientes, eles são parceiros nossos por trás desses números, que estão mostrando para a gente que a opinião deles importa sim, que a gente precisa considerar o que o cliente está falando, opinando sobre a gente, para entender efetivamente quem é o meu cliente. E aí, quando eu chego nessa compreensão, é que eu consigo efetivamente transformar o meu negócio ou transformar um Reclame Aqui, como a gente fez, saindo do regular lá para o RA1000. Tendo esses insights que a gente tem na mão, eu queria trazer até uma pergunta um pouco retórica aqui para vocês, que a gente já ouviu falar muito pelo mercado, principalmente antigamente. O cliente ele tem sempre razão? E na verdade, por aqui, vocês já viram nas outras palestras que a gente conversou, a gente não leva muito isso ao pé da letra. Porque o cliente ter sempre razão significa que aconteceu algum problema, aconteceu alguma situação e a gente vai dar a razão para esse cliente. Mas o que a gente quer aqui não é colocar o cliente no lugar de ter sempre razão, de ter sempre a palavra final sobre uma discussão ou um problema que está acontecendo. O que a gente quer é que o cliente seja a razão. Quando a gente tem um negócio focado em ajudar um empreendedor, como no caso do Pagar.me, ou quando se tem um e-commerce que você quer ajudar pessoas a alcançarem ali suas necessidades, seus desejos, você está pensando na pessoa e não na demanda que o mercado oferece.
O mercado ele vai oferecer uma demanda, mas essa demanda vai ser produzida por um grupo de pessoas que estão interessadas ali. Então, colocar o foco não na demanda, no mercado, no produto, mas sim no seu cliente, é que vai fazer essa virada de chave, vai ser esse pulo do gato para você conseguir ter um olhar diferente para essa situação, conseguir ter um atendimento mais humanizado, mais empático e fazer com que o seu cliente comece a entender também que você se importa com ele. E aí agora eu queria trazer aqui para vocês não somente falar sobre como que a gente fez esse feito, como que a gente chegou no RH1000, mas também falar sobre o que a gente usou para chegar nele. Vocês já viram que a nossa cultura é muito forte, mas queria trazer algo um pouco mais prático para a gente. Então, dicas mesmo para quem quer fazer essa mudança de chave, para quem quer fazer essa mudança no seu atendimento, eu conseguir entender como aplicar isso na prática. E bem, antes de tudo, a grande questão é: o cliente, ele precisa ser o foco. Ele é o principal foco. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me respondam por aí, vou fingir que estou ouvindo aqui. Se você já ouviu falar desse customer centric, é um tipo de cultura que tem nascido nos últimos anos. Esse customer centric nada mais é do que esse foco no cliente que a gente já vem falando. Então, quando a gente fala sobre customer centric, ele é uma estratégia que ele baseia em colocar o cliente no primeiro lugar em todas as decisões que a gente for tomar. E aqui a gente não está falando somente sobre decisões de atendimento, a gente está falando sobre decisões estratégicas também. Quando áreas estão pensando em lançar novos produtos, ou quando o marketing está pensando em fazer algum novo tipo de promoção. Será que essa promoção, será que esse produto está olhando para o que importa, está olhando para o cliente, para a necessidade dele? Esse customer centric ele tem o objetivo de fornecer uma experiência para o cliente que seja positiva e duradoura e também de construir relacionamento que seja de longo prazo com esse cliente. Afinal de contas, existe um número limitado de clientes no mercado. Então é importante que a gente, além de atrair novos clientes para a gente, consiga reter quem está aqui também. O cliente que ele já entrou, ele é tão ou mais importante do que aquele que você está tentando ainda engajar. E aí, quando uma empresa ela tem esse foco, ela está olhando para o customer centric, que é basicamente esse ecossistema que a gente tem ali mostrado do lado direito, toda a experiência do cliente ela não fica na responsabilidade somente do setor de atendimento, do setor de relacionamento com o cliente. Todo mundo está focado, está pensando exatamente na mesma coisa, na satisfação desse cliente, de fazer com que ele se sinta bem, confortável com todo o processo que ele tem, com toda a jornada que ele tem junto com o seu negócio. E aí agora eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, de acordo com cada um desses quadrantes, como que a gente consegue começar a fazer pequenas ações, mas que vão surtir um efeito gigantesco, no final das contas. Falando um pouquinho agora sobre a compreensão dos clientes, que é um dos primeiros quadrantes ali, que é o que a gente precisa efetivamente começar, basicamente, compreensão dos clientes, como o próprio nome já diz, é compreender quem é o seu cliente. É responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Você entende do seu parceiro? Você sabe quem ele é? Você conhece as suas dores? Você conhece os seus desejos, os seus desafios? Você conhece o comportamento do seu cliente? Será que ele é sazonal? Será que ele é um cliente mais regional? Quando a gente começa a ter essas respostas, a gente começa a entender também para onde a gente deve direcionar o nosso atendimento, como a gente deve direcionar esse atendimento, para onde a gente vai direcionar o nosso negócio também. E aí, para isso, eu te trouxe algumas dicas de como que a gente consegue fazer isso na prática, né? Como que você consegue efetivamente compreender o seu cliente, já que isso é tão importante. Para compreender o cliente, primeiro de tudo, vamos deixar de presumir que a gente sabe tudo sobre ele. Pergunte diretamente para ele. Hoje a gente tem diversos tipos de perguntas, de pesquisas que o mercado já oferece, que conseguem trazer esses insights para a gente, mas nada é melhor do que a gente chegar diretamente para o nosso cliente e fazer perguntas que podem ser desde as mais básicas às mais complexas, como perguntar como ele chegou na nossa empresa, ou o que mais chamou a atenção dele quando ele estava na nossa loja, o que fez ele querer comprar com a gente? Perguntas que podem ser de sim ou não, numa escala, mas questioná-lo para entender efetivamente qual é a necessidade do cliente, qual é o perfil que esse cliente tem de compra, de consumo, para que você consiga começar a entender quais são as expectativas dele também. E quando você estiver fazendo esse monte de pergunta, é importante que a gente registre isso. Independente desse feedback ser positivo ou negativo, é importante que a gente entenda sobre o nosso cliente. Entender efetivamente ali o que ele quer
e o que ele não quer também com feedback negativo. Assim, você já corta aí pela raiz um caminho que você poderia seguir e que seria completamente ao contrário do que o seu cliente esperaria. Quando você tiver já com algumas informações na mão, lembre-se de utilizar ferramentas de CRM. CRM nada mais é do que o gerenciamento do relacionamento com seus clientes, com seus consumidores. Então, você ter ferramentas que você consiga colocar esses dados que você vem compilando ao longo do tempo, questionando o seu cliente, e ter essas informações de alguma forma para gerar insights, para gerar dados, conseguir fazer uma análise um pouco mais robusta, você já vai conseguir ter boas informações e um bom direcionamento do que é o que o seu cliente precisa, ou de qual é o desejo dele, de qual é o desafio, como a gente se questionou ali no início. E aí, lembre-se desse processo de usar os dados que você já tem. Com certeza, no processo de compra, quando seu cliente estava lá começando a entender um pouquinho mais sobre a sua loja, sobre o seu negócio, entrando no seu site, ele preencheu alguns dados ali. Esses dados você já tem na mão, então você já pode ter pelo menos um direcionamento de onde você precisa se aprofundar nas informações. E aí, eu não digo nem informações muito complexas, mas, por exemplo, se você saber qual é a cidade que o seu cliente está, se você souber qual é a região que ele está, e você estudar sobre qual é o comportamento de todos os seus clientes, se você é uma empresa que vende casacos, por exemplo, você pode chegar provavelmente à conclusão de que pessoas da região do sul, elas vão comprar mais seus casacos nos meses de junho, julho, que é quando começa a ficar um pouco mais frio por lá. São dados que são simples, era somente um CEP e você já consegue tirar insights muito relevantes sobre o perfil do seu cliente. Além disso, analise a concorrência. Parece que a gente está falando sobre vantagem competitiva unicamente, mas não. Se você tem um concorrente direto, subentende que você, na verdade, concorre com clientes com aquele negócio. Então, se ele é um concorrente seu, o seu cliente está consumindo lá ao invés de consumir em você. Se você entende o que aquele concorrente tem oferecido, qual que é a vantagem que ele tem sobre você, ou quais que são os pontos que atraem mais os clientes para o negócio dele do que para o seu, você já começa a entender qual é o perfil do seu cliente também. E aí, o mais importante de tudo, quando a gente está falando sobre entender o nosso parceiro, é lembrar de sempre atualizar e gerenciar essas informações. Se eu fiz esse estudo inteiro em 1990, com certeza esse estudo já está obsoleto. Então é muito importante que a gente aproveite todos os pontos de contato que o cliente tem com a gente para aprimorar, para gerenciar e para atualizar esses dados com frequência. Vamos pensar que eu vendo celular. Em 1990, provavelmente só precisava ligar. Hoje em dia, se eu tenho um celular sendo vendido que só precisa ligar, eu provavelmente não vou atingir nenhum ou alguns poucos consumidores dentro do mercado de celulares. Porque hoje em dia a gente não espera mais somente que um celular ligue, a gente espera mais dele. Então a gente precisa manter a atualização desses dados ao longo do tempo para a gente conseguir compreender também como o nosso cliente vem mudando ao longo do tempo, como ele vem também evoluindo ao longo do tempo. Mas beleza. Agora a gente já conheceu um pouco sobre o nosso cliente, já entendeu um pouquinho sobre ele. A gente ainda está falando sobre compreensão dos nossos clientes, mas agora a gente está falando sobre um ponto um pouquinho diferente, que é o seu CEO, ele está pensando no cliente? Se você for o CEO, você está pensando no cliente quando você toma as suas decisões? E aí, pensar no cliente, que eu digo, é realmente colocar o cliente em primeiro plano quando você está fazendo uma análise, tomando uma decisão. Se a gente pensa no cliente, se a gente acha que, na verdade, ter esse pensamento é uma responsabilidade só do seu setor de atendimento, do seu setor de relacionamento, a gente acaba tirando um pouco da responsabilidade de satisfazer as necessidades desse cliente da empresa como um todo. Então, é muito importante que todas as áreas, e aí a brincadeira do CEO também, mas todas as lideranças e todas as áreas consigam estar compradas com a experiência do cliente, que todas elas estejam focando no mesmo objetivo. Se a gente tem uma energia que ela tem um polo aqui e ela vai começar a difundir para vários lugares diferentes, a gente, no final das contas, vai demorar muito para chegar em algum outro lugar. Agora, se está todo mundo focando na mesma coisa, a gente provavelmente vai impulsionar isso para chegar mais rápido. Então, é muito importante que a gente reverbere e coloque esse conhecimento sobre o cliente não somente no plano do atendimento, mas levar isso para outros lugares. E aqui é um dos pontos que mais fortaleceu nossa área de atendimento quando a gente começou a escalar, a crescer um pouco mais,
Porque a partir do momento que a gente começou a ter uma leitura melhor sobre qual era a necessidade do nosso cliente, qual que era a dor que ele tinha no dia a dia dele, e endereçar isso para as áreas de tecnologia, por exemplo, a gente começou a ter pessoas compradas nas áreas de tecnologia que estavam engajadas também em resolver o problema desses clientes. E no final das contas, a percepção que ele tinha era realmente de que estava todo mundo correndo atrás para ajudar o negócio dele a dar certo. E aí, para isso, trouxe até algumas dicas, mas por favor, não se limite somente a essas, que é promover treinamentos com foco na cultura. Vocês viram aqui um pouquinho mais cedo como que isso é muito forte para a gente, como é muito gostoso falar sobre a nossa cultura, porque ela realmente é muito importante. Mas trazer um pouco mais desse foco no cliente para as outras áreas, mostrar para eles a relevância, sobre o encantamento, sobre a empatia quando a gente está falando sobre o cliente é muito importante, porque às vezes no dia a dia isso pode ir se perdendo aos poucos. E aí reforçar isso ao longo do tempo ajuda também a você ter um time como um todo alinhado com as expectativas do cliente. E aí, trazendo junto com esses treinamentos, vale reconhecer quem está se importando com o cliente. Se a gente viu que uma pessoa que nem está na área do atendimento, que estava tocando um projeto paralelo, mas viu que o cliente tinha um problema, se engajou super para ajudar a resolver, reconheça essa pessoa. A gente é ser humano, naturalmente a gente começa a se espelhar nas pessoas pelo exemplo. Se eu for pensar nos meus comportamentos de hoje, provavelmente a maioria deles, ou boa parte deles, foi porque eu vi meus pais fazendo quando eu era criança. A gente tem neurônios espelho, eles têm essa produção natural de ver e replicar as coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, quando a gente reconhece pessoas, quando a gente coloca elas em evidência, de pessoas que estão efetivamente se importando com o cliente, outras pessoas começam a perceber que, poxa, que legal, então aquele ali é o foco. Então, eu também quero fazer aquilo ali, eu também quero ser a referência quando a gente está falando sobre se importar com o cliente, sobre ser uma pessoa movida, obsessão, com uma obsessão pelo cliente. Além de reconhecer quem se importa com o cliente, vale a gente reconhecer e reforçar e comemorar também os sucessos do nosso cliente. Quando ele vê que a gente está se importando com detalhes, ele já consegue perceber que a gente também se importa ali com ele. Um exemplo que a gente já teve várias vezes aqui no nosso atendimento é de um cliente entrando em contato com a gente, pedindo ajuda em relação à segurança do site dele, por exemplo, tentando colocar ali um antifraude, tentando colocar algumas validações de segurança. A gente dá umas dicas para ele durante esse atendimento sobre o que ele consegue fazer ou implementar. E aí, no final das contas, ele volta para a gente falando que ele conseguiu fazer essas implementações. Eu posso fazer algo muito simples, que provavelmente vai durar 5 minutos, que é fazer um caminho, uma jornada do cliente no site dele, entender um pouquinho melhor se ele conseguiu implementar realmente. E quando eu reconheço e comemoro com ele que ele fez todas essas alterações, que ele deixou o site dele mais seguro, ele já consegue entender que eu efetivamente me importei ali com o sucesso dele. E aí, quando eu falo eu, é eu pagar-me mesmo, porque é assim que o cliente enxerga a gente. Ele não vai me enxergar como Laís ou como qualquer outra pessoa do atendimento. Ele está olhando como o pagar-me, consegue enxergar as necessidades e as dores dele. E aí, por isso é muito legal quando a gente pega e reforça o sucesso do cliente, mostra isso para ele e para a companhia também. E uma outra coisa que não é uma última dica, mas também é super relevante, que a gente pratica muito por aqui, é estabelecer objetivos que estejam vinculados à experiência do cliente. Então, quando eu pensar que eu quero lançar um novo produto, por exemplo, lembrar sempre que durante esse lançamento do novo produto, eu preciso entender qual é a opinião que o meu cliente está tendo sobre ele. Vamos colocar uma pesquisa de satisfação e colocar uma métrica, uma meta relacionada a essa pesquisa de satisfação? Assim eu consigo entender se aquele produto efetivamente está atingindo e fazendo efeito para quem importa, que é o meu cliente. Então, quando a gente estabelece objetivos voltados para a experiência do cliente, a gente consegue aprimorar isso no nosso dia a dia. E aí, beleza, agora eu já conheço meu cliente, já espalhei bastante essa cultura para a companhia. O que mais eu faço para ter uma cultura 100% focada no cliente, conseguir alavancar a opinião do cliente, a experiência dele em relação ao meu negócio? Bem, agora eu vou começar a coletar feedbacks e continuar fazendo uma melhoria contínua. A gente nunca tá bom 100%. Isso aí pode ter 100% de certeza. A gente sempre vai ter alguma coisa a melhorar durante o processo. E para isso, ouça quem importa. Bem, o cliente é a razão, então nada melhor do que ouvir quem é a nossa razão. Faça
feedbacks constantes, converse com o cliente, aproveite os pontos de contato que ele tem com a sua empresa, com o seu negócio, quando ele entra em contato com você para tirar alguma dúvida, para também ouvir um pouquinho dele o que ele está achando da experiência. Isso pode ser feito de uma forma natural durante o processo de compra dele, de conversa que você estiver tendo, mas também pode ser feito através de algumas formas que a gente já tem praticadas no mercado como um todo, como o CSAT, que é uma pesquisa de satisfação, o NPS, que mede a fidelidade do cliente ao seu negócio, o CES, que mede quanto de esforço o seu cliente está tendo para conseguir resolver a demanda dele quando ele entra em contato com o seu atendimento, e pesquisas mais simples de jornada, pesquisas qualitativas, quando você tem um lançamento de produto, ou quando você, enfim, coloca alguma coisa diferente no seu site, você quer saber a opinião do seu cliente. Não deixe de questionar o cliente, não deixe de coletar feedback sobre ele. Mais importante do que coletar o feedback é utilizar esse feedback no final das contas. E aí, novamente, a dica do CRM faz muito sentido aqui. Você coletando esses feedbacks, compilando isso tudo dentro de um CRM, de um sisteminha, que você consiga ter todas as informações do cliente, você começa a gerar um pouco mais de insights e dar uma aprimorada, uma ajustada ali na rota em relação ao que efetivamente faz sentido ou não faz sentido para o seu negócio. Além de coletar os feedbacks, quando a gente está falando sobre feedback e melhoria contínua, é muito importante também que você tenha o atendimento. Então, quando você oferece autonomia para os seus colaboradores, não deixa que seja aquele atendimento que a gente acabou de dar um exemplo no início, que você demora 20, 30, 40 minutos no telefone para tirar uma dúvida super simples, estraga completamente a experiência que o cliente está tendo com você. Tenha um atendimento que faça sentido para o seu cliente. Quando você oferece mais autonomia para as pessoas que estão ali na ponta, quando você consegue aprimorar e capacitar as pessoas que estão na linha de frente, em contato efetivamente com o seu cliente, todo o processo para ele vai se tornar um pouco mais fluido, todo o processo para ele vai se tornar mais rápido e ele vai passar a confiar mais nas pessoas que estão aqui dentro fazendo esse negócio acontecer. E aí nada de perder mais 20, 30, 40, 50 minutos durante um atendimento no telefone para tirar uma dúvida. Se a gente garante que uma pessoa que está capacitada está ali atendendo, falando, conversando com o cliente, a gente também garante que a gente vai ter um atendimento que vai ser ágil na resolução dos problemas, que vai saber priorizar a demanda do cliente e que vai direcionar para uma solução cada vez mais assertiva. No final das contas, o resultado disso tudo vai ser um cliente saindo satisfeito do nosso negócio, porque até quando ele teve um problema, até quando ele teve uma situação um pouco mais difícil de resolver, ele conseguiu conversar com a gente e tirar isso de letra. Bem, a gente já fez agora, a gente já conheceu o nosso cliente, a gente já coletou os feedbacks, começamos a aplicar nossa melhoria contínua. Bora projetar essa experiência do cliente? Quando a gente fala sobre projeção da experiência, a gente está falando sobre um grau que a gente está um pouco elevado. Eu já entendi onde eu estou pisando, já entendi qual é o meu terreno, já entendi quem é meu cliente, já tenho algo estruturado por aqui e eu quero aprimorar ainda mais. E aí, para isso, tem dois pontos que eu acho que super ajudam durante esse processo. Já tivemos durante o fórum várias outras palestras falando um pouco mais sobre esses temas, mas com certeza eles são muito relevantes. Ser omnichannel. Quando a gente fala sobre omnichannel, a gente não está falando para você colocar o maior número de canais possíveis para o seu cliente, não é isso. Ser omnichannel é ter um diferencial para o seu cliente, é usar aquele dado, usar aquela informação que você tem sobre ele, as informações que você já conhece o comportamento, como que ele prefere ser atendido ou não, e aplicar isso efetivamente dentro do seu atendimento. Ser omnichannel ali, quando a gente está falando sobre o atendimento, é o cliente que vai te dizer o que faz sentido para ele ou não, porque não é você que tem que fazer um jeito do seu cliente te alcançar para ser atendido. Você tem que ir até esse cliente, você tem que fornecer possibilidades que sejam para o seu cliente mais fáceis, mais preferenciais de acordo com o comportamento que ele já tem. Se você tem um perfil de cliente que utiliza mais o WhatsApp como um canal de comunicação, por que não utilizar o WhatsApp para vender por esse canal ou para atender o seu cliente por lá? Mas se o seu cliente prefere telefone, ele tem esse perfil, por que não disponibilizar um telefone para ele entrar em contato? Ou por que não você mesmo fazer uma ligação ativa para o seu cliente, conversar com ele um pouquinho mais sobre o problema ou a situação, a dúvida que ele tenha?
O diferencial, na verdade, ele está em não oferecer vários, múltiplos canais, mas oferecer os canais certos, ser omnichannel, de conseguir atingir os seus clientes por todos os canais, ao ponto dele conseguir dar preferência ao que faz mais sentido para ele. E aí, lembrar sempre de que a gente precisa alcançar o cliente no atendimento, e não o cliente que tem que alcançar a gente. Por fim, quando a gente está falando sobre projeção de experiência, tem um outro ponto que é super relevante, que é ter indicadores claros e objetivos. Quando a gente fala sobre indicador claro e objetivo, já passa um painel gigantesco na nossa cabeça, com vários tipos de indicadores diferentes, para medir trocentas coisas diferentes. Mas será que faz sentido ter isso tudo de indicador? Para que eu vou ter um painel com 10 indicadores, por exemplo, se o meu time, as pessoas que estão ali atendendo o cliente, ou as pessoas que estão fazendo com que aqueles indicadores corram, elas não vão conseguir atingir todos esses objetivos, todos esses indicadores, e ao mesmo tempo você também não vai conseguir fazer a supervisão deles. Foca naquilo que importa efetivamente. Acompanhar as métricas, elas precisam ser fáceis de serem acompanhadas e precisam ser viáveis quando a gente fala de alcançá-las. Não adianta a gente projetar um sonho irreal que a gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar. Senão o que vai acontecer é um desestímulo na nossa equipe de atendimento, por exemplo. Então é muito importante que a gente consiga ter indicadores que tragam as informações que a gente acha que é relevante, então falem sobre a experiência do cliente para a gente, mais importante ainda que sejam mais perto do real time possível, e também, ao mesmo tempo, que mostre que a gente está cumprindo esse acordo que a gente tem com o cliente, de pensar na experiência dele, de conseguir focar efetivamente no que importa, né? Que é ele sair dali, daquele atendimento satisfeito. Então, não necessariamente você precisa de 10, 15, 20 tipos de indicadores diferentes para fazer o seu cliente ter um sucesso. Você pode ter alguns poucos, mas que a sua equipe esteja 100% alinhada, os supervisores ou você que supervisiona esteja 100% alinhado para conseguir mirar e chegar no objetivo final, que é satisfazer o seu cliente, ter um cliente satisfeito com o seu negócio e deixar que essas informações, deixar que isso reflita o que é a realidade, não que a gente fique correndo atrás necessariamente daqui. Bom, agora que a gente já falou sobre várias coisas, eu já falei, né, bastante, sobre várias coisas relacionadas a customer centric, que é uma cultura mais focada no cliente, chega no ponto do nosso case, que foi o que a gente fez ao longo de todo esse processo. Tudo que está aqui foi o que a nossa célula, que cuida desses casos, começou a praticar no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala sobre praticar, é de verdade, de colocar a mão na massa, de levar essas informações além para as outras áreas, de conseguir pensar no cliente e mostrar para o cliente, até mesmo quando a gente não está conseguindo correr atrás de uma solução de uma forma muito rápida, ter essa transparência com ele, ao ponto dele conseguir confiar 100% de que, mesmo que isso não seja rápido, a gente vai conseguir ajudá-lo de alguma forma. E fazendo todo esse processo, fazendo toda essa análise, conhecendo o nosso cliente, ouvindo o feedback dele, projetando a experiência dele para outros canais que não apenas o Reclame Aqui, durante todo esse processo que a gente conseguiu sair dessa reputação que era regular para uma reputação RA1000 em pouco menos de 6 meses. E isso foi feito com certeza, muito trabalho de várias pessoas, mas com uma cultura muito fortalecida com foco no cliente. A gente já falou mais cedo sobre como essa cultura é muito importante para a gente e reforçar isso no nosso dia a dia é que realmente vai fazer a diferença. Então, quando a gente está falando sobre atendimento, a gente não está falando só sobre pegar um telefone ou pegar um chat, um e-mail e responder uma dúvida. É sobre analisar o cadastro do cliente, olhar para todas aquelas informações super relevantes que a gente já compilou ao longo do processo, ouvir os feedbacks dele, compilar essas informações, levar para o pessoal de produtos, para quem toma a decisão, para mudar, para reajustar a nossa rota ao longo desse tempo e conseguir fazer com que esse cliente passe a mudar a percepção dele, que antes era uma percepção de ter uma dor, um problema, para, nossa, eu fui ouvido, meu feedback foi ouvido e o que eu conversei aqui com eles durante esse tempo, eles conseguiram efetivamente levar para frente, resolver e atingir ali os objetivos. E aí, quando eu estou falando sobre ouvir o cliente nesse sentido, de ver que ele efetivamente conseguiu ter essa percepção, é na prática mesmo. Se a gente está falando sobre uma cultura focada no cliente, quem vai dizer se a minha empresa tem um bom atendimento ou não, não sou eu, é o meu cliente.
ele que tem a voz, ele quem tem a razão ali para contar para a gente se isso efetivamente faz sentido ou não, ou se aplicar tudo isso que a gente aplicou na prática mudou alguma coisa ou não. E é através do Reclame Aqui que a gente consegue trazer essa constatação. O Reclame Aqui, como eu disse, ele é um canal que o cliente precisa avaliar, né, o consumidor precisa avaliar o ponto de contato que ele teve com a gente, para a gente ter algum tipo de reputação. Então, cada uma dessas carinhas que a gente consegue ver ali na tela, desde a carinha que está muito brava, roxinha, até o selo R1000, todas essas reputações elas são feitas calculando com base na opinião do cliente. Então, que tal deixar que os feedbacks do seu cliente fale sobre o seu próprio negócio? Quando a gente está falando sobre deixar que o feedback fale, é ter 100% de confiança que a gente está no caminho certo. Se a gente estiver no caminho certo, a gente não precisa ter receios, medos de que o feedback do cliente vai ser ouvido e vai falar sobre o nosso negócio. Afinal de contas, a gente está direcionando os esforços para atingir as necessidades dele. E aí, nesse caso, nada melhor do que ouvir a voz da razão mesmo, nem do coração não, porque nesse caso o cliente ele é a razão. Trouxe para vocês 2 exemplos que a gente teve de avaliações no próprio Reclame Aqui, e que trouxeram avaliações positivas, clientes que tiveram alguns casos difíceis com a gente, mas que eles conseguiram ter essa percepção de que a gente teve ali uma mudancinha de chave, a gente conseguiu efetivamente mudar o negócio dele. Na primeira, vou ler para vocês. Ele diz: realmente entraram em contato comigo e resolveram o meu problema. A Ana Lu é uma persona nossa que me atendeu, me deu a maior atenção e ficou sempre disponível a atualizar o caso, o status de pendência. Nesse caso, o cliente teve uma situação difícil com a gente em relação a uma questão que realmente era um problema que ia ser um pouco mais demorado, mas pelo fato da gente ter mantido contato com ele durante todo o processo, tem sido transparente e tudo mais, ele avaliou a gente com: o problema foi resolvido, voltaria a fazer negócio, sim, e nota do atendimento 10. Esse voltaria a fazer negócio mostra pra gente que esse cliente continua com a gente, ele está fiel ao nosso negócio, ele voltaria a fazer negócio com a gente. E aí é muito legal a gente ter essa percepção de conseguir ver que o cliente, ele fala pela gente. Quando ele fala pela gente, é o melhor jeito possível de ter a opinião formada sobre uma empresa, uma reputação formada sobre a empresa. No nosso caso, a gente conseguiu lá o RMU. Bem, galera, falei bastante, mas é isso. Tem várias outras dicas disponíveis no nosso blog. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a experiência do cliente, deixei o QR Code ali e também o link para quem quiser depois printar e pesquisar, que fala um pouquinho mais sobre como que oferecer essa experiência do cliente pode fazer diferença para o seu negócio. Mas, resumidamente, é isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve disponível por aqui. E aí, Laminha, é com você. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!